Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, presidente, quem está acompanhando aqui no plenário e também quem está acompanhando em casa, né, pelas redes sociais. Ontem, o Partido dos Trabalhadores completou 41 anos de existência, né? Então, vou usar esse tempo de hoje para fazer algumas considerações sobre a nossa história. O PT, ele nasce na década de 80 como produto, justamente, da luta popular, da luta dos movimentos sociais, né, de setores da nossa sociedade que estavam engajados durante o período da ditadura militar, inclusive, na luta pela redemocratização, né, por um avanço em termos de democracia e direitos sociais. Esse é o berço, é o nascimento do nosso partido. Ele é o partido, o maior partido do Brasil, né, um dos maiores partidos do mundo, embora a gente saiba, a gente tenha percebido aí nos últimos anos um trabalho forte, né, no sentido de desgastar e distorcer a história e a atuação do Partido dos Trabalhadores, né, por parte de setores da imprensa, do judiciário, né, e segmentos conservadores, né, da nossa sociedade. Inclusive, saiu nessa semana passada uma coisa muito interessante, um estudo da Universidade de Oxford, falando sobre exércitos de desinformação e disseminação de notícias falsas, inclusive em relação à própria pandemia de coronavírus. Esse exército de desinformação, essa tentativa de distorcer o significado, né, da história do partido e das lideranças, das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, elas têm alcançado algum êxito, mas o que a gente percebe é que o PT ainda vive, ainda pulsa, né, e ainda é a principal referência dentro do campo progressista, né, politicamente falando, no nosso país. Em 2016, a gente sofre um golpe que não pode ser chamado de impeachment. A presidente Dilma, a primeira mulher eleita presidente nesse país, sofre um golpe. Se falou em pedaladas fiscais, que, por fim, o próprio Tribunal de Contas da União pontuou que não havia crime de responsabilidade, né? E é uma história completamente tendenciosa, né, um viés bastante partidarizado, né, bastante seletivo, e que fez com que a gente chegasse na situação que a gente se encontra hoje, né? Depois de 2016, a gente teve aí uma série de retrocessos no campo dos direitos, né, no direito da mulher, no direito da criança e do adolescente, na geração de emprego, no combate ao desmatamento, na promoção de direitos fundamentais. Se falava bastante da questão moral, né, os moralistas que hoje estão aí aparecendo e associados a casos muito mais complexos e com evidências muito mais robustas, né, em relação àquilo que aconteceu em 2016, o que demonstra essa seletividade, essa parcialidade por parte aí da mídia corporativa associada aos interesses das elites e do capital aqui no nosso país. E a Dilma, em 2016, ela faz um discurso bastante interessante. Ela diz: o que está em jogo, né, são as conquistas dos 13 anos de governo PT. Não está em jogo um governo ou uma figura, que no caso era a figura da Dilma. O que está em jogo é a conquista social que a gente promoveu nesses últimos anos, nessa última década. O que está em jogo é a soberania do país, ou seja, a capacidade do país se autodeterminar, né, de olhar de cabeça erguida para outras nações e de se posicionar tendo em vista o bem e o interesse dos trabalhadores, do seu povo, né? Durante a campanha, a gente percebe que, embora isso tenha atingido bastante o imaginário das pessoas, a gente vê também que, com o passar dos anos, depois de 2016, muita gente já percebeu o que aconteceu, o quanto a desinformação foi usada justamente para deslegitimar, né, para desconstruir o trabalho feito pelo Partido dos Trabalhadores. E aí eu tenho aqui uma lista que eu não vou conseguir ler, porque ela é imensa no sentido das conquistas que o partido trouxe para esse país, mas eu gostaria de destacar algumas delas.
A gente tem aí as mais conhecidas, né? A questão do Bolsa Família, do ProUni, do FIES, do Pronatec, da transposição do Rio São Francisco, o programa Brasil Sorridente, para concluir, presidente, o programa Brasil Sem Miséria, o programa Água para Todos, a melhoria das condições de atuação do próprio Judiciário, né, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, essa independência, o pagamento da dívida que o Brasil tinha com o Fundo Monetário Internacional, a Casa da Mulher Brasileira, fora outras questões, como a aprovação da lei que tipifica o crime de feminicídio, né? Centenas, né, de conferências que foram feitas Brasil afora durante os governos do PT, no sentido de ampliar a participação das pessoas na discussão de temas importantes. Tudo isso e uma lista enorme, muito maior do que essa que eu fiz agora aqui para vocês, são conquistas importantes que não podem e não devem ser esquecidas, e é por isso que eu uso esse tempo aqui hoje para parabenizar o Partido dos Trabalhadores e para convidar especialmente a juventude aqui de Americana para fazer parte dessa história também. É isso, presidente. Obrigada.